A ignorância é o mal que corrói a humanidade. A ignorância provoca guerras, violência, opressão, tornando-se cada vez mais grave, pois ela se retroalimenta. É uma doença que infecta a humanidade desde sua origem. A ignorância faz os homens se apegarem às ilusões, seguirem dogmas irracionais, cria o fanatismo, que agride e aniquila, e cria também um enorme rebanho de massas facilmente manipuláveis e exploráveis. Pode ser uma fonte de poder para alguns, mas para a humanidade como um todo é só isso, uma doença que nos levará ao extermínio. Para quem a ignorância tem utilidade? Apenas para aqueles que se beneficiam dela, como os que detêm o poder político, econômico ou religioso. Eles usam a ignorância para manipular as massas, para impor suas ideologias, para explorar os recursos e silenciar as vozes dissidentes. Eles também usam a ignorância para se manterem no poder, para evitar a crítica e a responsabilidade, para justificar suas ações e para negar a realidade. Vamos nos unir e combater a ignorância com toda a educação. Alexandria, século V, do calendário gregoriano. A Biblioteca de Alexandria foi um dos maiores centros de cultura e conhecimento da antiguidade. Foi fundada no século III a.C. pelo rei Ptolomeu I, que queria criar uma coleção de todos os livros do mundo. A biblioteca fazia parte de um complexo chamado museu, que incluía também laboratórios, jardins, observatório e um templo dedicado às musas. A Biblioteca de Alexandria tinha como objetivo preservar e difundir a cultura grega, especialmente o neoplatonismo e o aristotelismo. Ela atraía muitos estudiosos e pesquisadores de diversas áreas, como matemática, astronomia, filosofia, medicina, literatura e religião. Entre os nomes famosos que trabalharam ou estudaram na biblioteca estão Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Heron, Filão e Hipátia. A Biblioteca de Alexandria chegou a ter cerca de 1 milhão de rolos de papiro em seu acervo, que eram copiados, catalogados e comentados pelos bibliotecários. Ela também tinha uma filial no Templo de Serapis, onde foram guardados alguns livros que sobreviveram à sua destruição. A Biblioteca de Alexandria foi vítima de vários incêndios, saques e terremotos ao longo dos séculos. O primeiro grande incêndio ocorreu em 48 a.C., quando Júlio César atacou a cidade. Outros incêndios foram provocados por rebeliões populares, invasões romanas e perseguições cristãs. O último golpe fatal foi dado em 415, quando o imperador Teodósio II ordenou a demolição do Templo de Serapis e a queima dos livros que lá estavam. A Biblioteca de Alexandria representou um patrimônio inestimável para a humanidade, que se perdeu para sempre. Muitas obras literárias, científicas e filosóficas se perderam com ela, deixando apenas fragmentos ou referências em outras fontes. A Biblioteca de Alexandria foi um símbolo da busca pelo saber e pela verdade, que inspirou muitas outras bibliotecas ao longo da história da humanidade. Um grande exemplo de obras catastróficas que a ignorância da raça humana pôde realizar é a história de Hipátia, conhecida como Hipátia de Alexandria. Hipátia foi uma das maiores mentes da antiguidade, mas sua história é pouco conhecida. Ela nasceu em uma época de turbulência política e religiosa, quando o Império Romano estava em decadência e o cristianismo se expandia. Ela era filha do famoso matemático e astrônomo da época, Theon de Alexandria, que lhe ensinou os segredos da ciência e da filosofia.
Ela se tornou a primeira mulher cientista que se tem registro da história da humanidade, praticamente a última representante da tradição neoplatônica que buscava a harmonia entre o mundo sensível e o inteligível. Hipátia era admirada por sua beleza, sabedoria e virtude. Ela lecionava na escola de Alexandria, onde atraía alunos de todas as origens e crenças. Ela também era conselheira do prefeito Orestes, um cristão moderado que tentava manter a paz entre os diferentes grupos religiosos da cidade. Ela escreveu comentários sobre obras de Euclides, Diofanto e Apolônio e inventou instrumentos astronômicos e hidráulicos. Defendia o racionalismo científico e a liberdade de pensamento, em contraste com o dogmatismo e o fanatismo que dominavam sua época. Hipátia foi vítima de uma conspiração liderada pelo bispo Cirilo, que queria impor a sua autoridade sobre Alexandria e eliminar seus opositores. Cirilo acusou Hipátia de ser uma feiticeira e de incitar Orestes contra ele. Em 415, uma multidão de religiosos fanáticos atacou Hipátia. Arrastaram-na até uma igreja, onde esquartejaram e queimaram seus restos. Seu assassinato foi um símbolo da decadência da cultura clássica e do avanço do fanatismo religioso. Hipátia foi esquecida por séculos, até ser redescoberta por humanistas do Renascimento, que a celebraram como uma mártir da ciência e da razão. Ela inspirou muitos escritores, artistas e pensadores ao longo da história, que a retrataram como uma heroína da liberdade e do conhecimento. Ela é considerada uma das precursoras do feminismo e uma das maiores mulheres da história da humanidade. Hipátia vive. Hipátia vive no coração dos que buscam a verdade, a beleza e a bondade. Hipátia vive no espírito dos que cultivam a ciência, a filosofia e a liberdade. Hipátia vive na memória dos que honram sua história, sua obra e seu legado. Hipátia vive na esperança dos que sonham com um mundo melhor, mais justo e mais pacífico. Hipátia vive em cada um de nós. E aí, o que você pensa desse assunto? Fique à vontade para deixar aí nos comentários sua opinião educada. Com certeza ela soma demais para todos nós. Eu sou Christian Durden, entusiasta do conhecimento e do aprender. Inscreva-se no canal Estou Sabendo e ative suas notificações. Não se esqueça também de deixar o seu like ou o seu dislike. De qualquer forma, é um gesto simples para você, mas é mega importante para o canal. Um mega abraço a todos e até mais.